Muitas pessoas afirmam que o dinheiro é a raiz de todos os males, usando como prova os atos de violência horríveis que os seres humanos cometem uns contra os outros por ganância e desejo de acumular mais riqueza. No entanto, há quem argumente que não é o dinheiro em si, mas sim a falta dele, que é a verdadeira causa dos crimes. Por medo de não conseguir pagar as contas ou sustentar a família, às vezes as pessoas estão dispostas a abandonar seus princípios morais apenas para sobreviver. De fato, a ganância e o comportamento imoral podem existir tanto em indivíduos que têm dinheiro de sobra, quanto em pessoas carentes, enquanto muitos dos que são pobres, ainda assim, vivem com bondade e generosidade. A relação entre o ser humano e o dinheiro parece ser, portanto, complexa. Muitos dizem que o dinheiro não compra a felicidade, pois acreditam que a verdadeira felicidade vem de dentro, ou de coisas que o dinheiro não pode comprar, como o amor, a amizade, a paz de espírito e um sentido de propósito na vida. Por outro lado, há quem defenda que o dinheiro pode sim trazer felicidade, argumentando que ele possibilita experiências incríveis, como viajar pelo mundo, participar de festivais ou ir a concertos musicais. Além disso, quando se tem dinheiro suficiente, é possível pensar em aposentadoria e viver sem a preocupação constante com trabalho e despesas do dia a dia. A questão, o dinheiro traz felicidade, é uma das que mais provoca discussões sem fim e respostas difíceis de se alcançar. No entanto, não se pode negar que o dinheiro faz o mundo girar. Exceto para uma pequena parcela muito especial, quase todos nós precisamos de dinheiro para sobreviver. A forma como cada pessoa lida com ele, contudo, varia consideravelmente. Há quem precise de muito pouco para viver, enquanto outros parecem incapazes de parar de gastar em luxo sem fim. Alguns ficam satisfeitos com um salário modesto e um estilo de vida simples, enquanto outros, mesmo com milhões no banco, ainda desejam ter mais. Portanto, será que a quantidade de dinheiro que temos realmente não está ligada ao nosso nível de felicidade? Essa ideia pode não ser inteiramente correta. Segundo algumas pesquisas e as reflexões de filósofos como Epicuro e Schopenhauer, o dinheiro pode sim comprar felicidade, mas depende de como o utilizamos. Na vida, há muitas coisas que possuem preços diferentes, desde as necessidades essenciais, como comida e água, até os itens luxuosos, como um relógio Rolex avaliado em 17 milhões de dólares. Contudo, nem todos os gastos proporcionam um retorno proporcional em termos de felicidade. Há coisas caras cujo valor subjetivo acaba sendo pequeno. Para entender o que são gastos inteligentes, talvez devêssemos seguir a filosofia de Epicuro sobre o prazer. O filósofo grego antigo distinguia entre os desejos naturais e os desejos fúteis. Ele também diferenciava claramente os desejos naturais necessários dos que não são necessários. Os desejos naturais necessários incluem comer quando se está com fome, beber água quando se está com sede e descansar. Eles são tanto naturais quanto essenciais para a sobrevivência. Por outro lado, desejos naturais não necessários, como desejar refeições caras, ter um grande círculo social ou satisfazer certos impulsos, não são fundamentais para a sobrevivência. Já os desejos fúteis, como querer possuir um Rolex de 17 milhões de dólares, não são essenciais para a vida e tampouco são desejos naturais. Não precisamos de um relógio tão caro. Esse tipo de desejo nasce do contexto social, influenciado por marketing habilidoso ou pela opinião dos outros. Além disso, os desejos por bens materiais luxuosos nunca conseguem ser plenamente satisfeitos, como ocorre com a fome ou a sede. Após comprarmos um item caro que não era necessário, rapidamente perdemos o entusiasmo. Não há um limite natural para esses desejos. Assim, continuamos a desejar sempre mais, mesmo depois de alcançar um objetivo material. Nesse sentido, a chave para utilizar o dinheiro para alcançar a felicidade talvez esteja em reconhecer quais desejos nos proporcionam um retorno verdadeiro e duradouro. Enquanto gastamos mais em experiências que promovam bem-estar, crescimento pessoal e conexões significativas com os outros, encontramos um valor real que vai além do luxo superficial. Como disse Epicuro, o prazer está em saber diferenciar o essencial do supérfluo, e isso pode ser a nossa maior ferramenta na busca pela felicidade, mesmo em um mundo onde o dinheiro é fundamental para viver. Dinheiro não é,
de forma alguma, o fator determinante da felicidade, mas sim a maneira como utilizamos. Quando uma pessoa sente necessidade de possuir bens luxuosos, ela se coloca em um caminho difícil, cheio de ansiedade, medo de perder o que tem ou de não alcançar seus objetivos. A pressão para trabalhar incessantemente a fim de satisfazer tais desejos pode ser desgastante e muitas vezes não vale o esforço. Além disso, a acumulação excessiva de riquezas transforma essa pessoa em um alvo para os outros. De acordo com Epicuro, para sermos felizes, não precisamos de desejos fúteis. O que realmente precisamos é satisfazer nossos desejos naturais. A felicidade está em atender às necessidades que são essenciais para o nosso bem-estar. Essas fontes de satisfação são, em sua maioria, mais baratas e mais fáceis de serem alcançadas do que os prazeres efêmeros e materiais. Podemos refletir sobre o exemplo do Rolex, de 17 milhões de dólares. Quanto poderíamos comprar com essa quantia em termos de refeições e bebidas? Certamente mais do que qualquer pessoa precisaria ao longo de 10 vidas. Epicuro expressou esse pensamento de maneira clara. A riqueza natural tem limites e é facilmente alcançável. Já a riqueza dos desejos fúteis está sempre fora de nosso alcance. Embora o exemplo do Rolex seja um pouco extremo, a lição de Epicuro permanece intacta. A verdadeira felicidade não vem de acumular riquezas, mas de manter nossos desejos satisfeitos. E a maneira mais rápida de fazer isso é manter esses desejos simples e fáceis de serem realizados. Buscar incessantemente por luxos e por acumular mais do que o necessário não é uma estratégia eficaz para alcançar a felicidade. O esforço necessário para conquistar essas coisas raramente vale o retorno que proporcionam. Além disso, um estudo da Universidade de Harvard revela que gastar dinheiro com pequenos prazeres frequentes tende a gerar mais felicidade do que acumular experiências grandiosas e raras. Pequenos momentos de alegria, quando somados, proporcionam uma sensação de bem-estar mais constante e duradoura do que grandes marcos isolados. Essa é uma das razões pelas quais a ideia de simplificar os desejos está alinhada com uma vida mais feliz. Uma das maiores fontes de estresse na vida é a necessidade de ganhar dinheiro para sobreviver. E para a maioria das pessoas, isso significa trabalhar. No entanto, se você tem dinheiro suficiente, não precisa trabalhar apenas para viver, o que elimina a pressão de ter um emprego como meio de sobrevivência. Isso nos permitiria viver de acordo com os ideais de Epicuro, mas isso não significa que podemos escapar do trabalho. Trocar nosso esforço e nosso tempo por um salário não é necessariamente errado. Muitas pessoas encontram satisfação em seus empregos, pois isso lhes permite sustentar suas vidas, comprar o que desejam e aproveitar o tempo livre. Entretanto, para outros, sacrificar uma grande parte do tempo e energia apenas para ganhar dinheiro é uma fonte de infelicidade, porque eles prefeririam usar esse tempo em outras atividades, como estudar filosofia ou criar arte. Para essas pessoas, o dinheiro não serve apenas para comprar bens, mas também para comprar liberdade, em especial, a liberdade de tempo. Arthur Schopenhauer, assim como Epicuro, também faz distinção entre diferentes tipos de prazeres. Ele classificava os prazeres inferiores como os movimentos da vontade, que sempre tinham um custo em termos de sofrimento, como jogar cartas, apostar em corridas de cavalos, viajar apenas por distração e qualquer forma de entretenimento que envolvesse a estimulação dos sentidos. Para Schopenhauer, no entanto, os prazeres superiores eram os do intelecto: pensar, observar, meditar, apreciar poesia ou música, estudar, ler, criar e filosofar. Esses prazeres intelectuais são relativamente baratos, não exigem grandes somas de dinheiro nem um esforço físico extenuante. Contudo, há uma condição essencial para poder desfrutar plenamente dessas alegrias intelectuais: o tempo. Schopenhauer afirmou que a pessoa rica interiormente não deseja nada do mundo exterior, exceto o presente invisível da tranquilidade, a liberdade de desfrutar e desenvolver suas habilidades intelectuais. Em resumo, ele quer a permissão para ser ele mesmo, todos os dias, a cada hora de sua vida. Essa liberdade de ser e pensar, de seguir seus próprios interesses e paixões, sem as amarras da necessidade financeira, é a verdadeira riqueza que tanto Epicuro quanto Schopenhauer defendiam. No fim das contas,
felicidade e satisfação têm mais a ver com a qualidade dos nossos desejos e a liberdade que temos para segui-los do que com o simples acúmulo de bens materiais. Enquanto alguns dedicam suas vidas a acumular o máximo possível de dinheiro e posses, na esperança de que isso lhes trará felicidade, outros percebem que para serem felizes precisam apenas de simplicidade, liberdade e um tempo valioso para ser e criar. Portanto, a lição de Epicuro e Schopenhauer permanece relevante até os dias de hoje. Busque o essencial, simplifique seus desejos e valorize o tempo como um bem precioso. Dessa maneira, o dinheiro não será um fardo, mas um aliado na busca de uma vida plena e significativa. Essa ideia não se aplica apenas aos amantes da intelectualidade, mas também a qualquer pessoa que valorize mais a tranquilidade e a liberdade do que os bens materiais. Utilizar o dinheiro para comprar tempo é, sem dúvida, um investimento que vale a pena. Uma pesquisa realizada por pesquisadores da Universidade de British Columbia demonstrou que gastar dinheiro para ganhar tempo está associado a uma maior satisfação com a vida. Por exemplo, podemos ganhar mais tempo ao contratar serviços de limpeza ou cozinheiros, liberando horas do nosso dia que, de outra forma, seriam gastas em tarefas domésticas. Em certos casos, quando se alcança um nível de riqueza suficiente, é possível escapar do fardo de precisar trabalhar constantemente. Isso pode ser feito ao contratar pessoas para gerenciar fontes de renda ou viver dos lucros dos investimentos acumulados. Atualmente, essa ideia é chamada de liberdade financeira. A liberdade financeira não significa necessariamente ser extremamente rico, mas sim ter recursos financeiros suficientes para viver da maneira que se deseja. Se o nosso objetivo é dedicar mais tempo às atividades intelectuais ou aos prazeres simples, como defendia Epicuro, então o dinheiro se torna o meio para alcançar esse estilo de vida. Para muitas pessoas, e provavelmente para a maioria, a economia é essencial para acumular os recursos financeiros necessários para se aposentar e manter um capital que garanta tranquilidade. Quanto menos gastamos, menos dinheiro precisamos. E assim, alcançar a liberdade financeira se torna uma tarefa mais viável. Além disso, Schopenhauer aconselhava que devemos considerar nossos bens como uma proteção contra as infelicidades e os riscos da vida, ao invés de gastar descontroladamente assim que adquirimos uma quantia. Ele dizia: se uma pessoa tem um patrimônio independente, ela deve vê-lo como uma muralha contra os muitos males e infortúnios possíveis. Não como uma autorização para buscar todos os prazeres do mundo ou se sentir na obrigação de gastar dessa maneira. Independentemente da sua situação financeira, imagine que você tem a sorte de possuir uma quantia que pode gastar livremente. A pergunta que surge é: como utilizar esse dinheiro da forma mais eficaz? Devemos gastá-lo em bens materiais, ou existem outras maneiras de obter uma satisfação mais duradoura com esse recurso? Claro que a decisão de como gastar é pessoal, mas pesquisas sugerem que gastar dinheiro em experiências tende a trazer uma satisfação mais longa do que comprar bens materiais. O professor holandês Appie Dijkster Huys, autor de vários livros sobre felicidade, concluiu que o dinheiro pode fazer as pessoas felizes se elas o utilizarem para experiências, como viajar, por exemplo. O professor de psicologia Dr. Thomas Gilovich conduziu uma pesquisa por 20 anos e descobriu que as experiências trazem mais felicidade do que a posse de bens. Em um artigo para a revista Forbes, Gilovich menciona 3 razões pelas quais possuir bens materiais gera menos felicidade do que vivenciar experiências. A primeira é que as pessoas se acostumam rapidamente com novidades. Por exemplo, comprar um carro novo pode trazer empolgação a princípio, mas essa sensação logo se dissipa, e a posse do carro se torna algo comum, sem o mesmo impacto inicial. A segunda razão é que tendemos a elevar nossos padrões continuamente. Depois de nos acostumarmos com o carro, queremos um modelo melhor, mais sofisticado. Dessa forma, a posse de bens materiais só proporciona uma satisfação momentânea. Aquilo que desejávamos intensamente perde seu valor emocional uma vez alcançado. Epicuro já havia nos alertado sobre isso. Não estrague o que você tem ao desejar o que não tem. Lembre-se de que o que você tem agora já foi algo que você sonhou um dia. A terceira razão apontada por Gilovich é que os bens materiais frequentemente carregam o peso da comparação. Ao adquirirmos algo, é
quase inevitável compararmos nossas posses com as de outros ao nosso redor, o que muitas vezes gera insatisfação. O novo carro do vizinho, o celular mais moderno do colega de trabalho, tudo isso contribui para uma constante avaliação do que temos em relação ao que os outros possuem. Essas comparações podem corroer o prazer das nossas conquistas, levando-nos a querer sempre mais e, paradoxalmente, sentindo menos satisfação a cada nova aquisição. Por outro lado, experiências têm um caráter mais subjetivo e pessoal, dificilmente comparáveis entre si. Viajar para um lugar que sempre sonhamos, passar um tempo de qualidade com amigos ou aprender uma nova habilidade são exemplos de experiências que permanecem na memória e constroem quem somos. Elas são partes da nossa história e proporcionam uma felicidade que não se desgasta com o tempo, mas que, ao contrário, se torna mais significativa à medida que envelhecemos e acumulamos lembranças. Além disso, investir em experiências é uma forma de enriquecimento pessoal que vai além do prazer imediato. Ao vivenciarmos algo novo, estimulamos nosso crescimento intelectual e emocional, criamos conexões com outras pessoas e exploramos nossa curiosidade pelo mundo. Schopenhauer valorizava justamente esses prazeres superiores do intelecto, o pensamento, a contemplação, a apreciação da arte e o aprendizado. Essas formas de prazer não exigem grandes quantidades de dinheiro, mas sim o recurso mais precioso de todos, o tempo. A verdadeira riqueza, para Schopenhauer, estava na capacidade de usufruir desse tempo sem as amarras do trabalho exaustivo e dos desejos desnecessários. Portanto, gastar dinheiro de forma consciente, priorizando experiências e a liberdade de tempo, pode nos conduzir a uma vida mais rica e satisfatória. Não se trata de demonizar o consumo de bens materiais, mas sim de reconhecer seus limites na busca pela felicidade duradoura. Assim, tanto as ideias de Epicuro quanto as de Schopenhauer permanecem relevantes. Reduzir nossos desejos, focar no essencial e aproveitar plenamente o tempo que temos são as chaves para uma vida plena. Essas reflexões nos mostram que o dinheiro, quando bem utilizado, pode ser uma ferramenta poderosa para comprar aquilo que realmente importa: tempo, liberdade e experiências significativas. Os seres humanos têm uma tendência natural a comparar o que possuem com os outros. Aquele carro novo que você acabou de comprar pode rapidamente perder o seu valor quando um amigo seu adquire um modelo mais sofisticado, o que pode lhe despertar o desejo de fazer um upgrade. Esse é o paradoxo de possuir bens materiais. Acreditamos, erroneamente, que a permanência dos objetos levará a uma satisfação duradoura, mais do que uma experiência passageira poderia oferecer. Mas, porque as experiências se tornam um investimento melhor em termos de felicidade do que a posse de bens materiais? Afinal, coisas como uma televisão, um carro ou até mesmo uma casa podem durar anos, enquanto uma viagem ou um show são apenas momentos que passam rapidamente. Acontece que os estudos mostram que as experiências trazem uma felicidade mais duradoura. A experiência não termina no momento em que a vivemos. Ela se transforma em memórias, histórias para contar e em uma sensação profunda de conexão com a vida. Isso é algo que os bens materiais, por mais duradouros que sejam, não conseguem proporcionar. A alegria de uma experiência não se restringe ao momento em que a vivenciamos. Ela começa na expectativa, no planejamento, no processo de se preparar para ela, se estende ao momento em que a vivemos e continua a existir nas memórias que carregamos para o resto de nossas vidas. Diferente dos bens tangíveis, as experiências se tornam uma parte de quem somos, um componente da nossa identidade, algo que ninguém pode nos tirar. Além disso, as experiências são únicas e, justamente por isso, dificilmente comparáveis. Cada viagem, cada show, cada aventura é exclusiva, com suas próprias particularidades e significados. Isso faz com que seja muito difícil comparar as nossas experiências com as dos outros, evitando a sensação de insatisfação que muitas vezes sentimos em relação aos bens materiais. O valor de uma experiência está na subjetividade, na individualidade de cada momento vivido, o que significa que a experiência de outra pessoa dificilmente diminuirá a importância e o prazer da nossa própria. Além de investir em tempo e experiências, há uma outra forma de utilizar o dinheiro para alcançar a felicidade: gastá-lo para fazer os outros felizes.
A prática da generosidade está presente em várias tradições religiosas e culturais. No cristianismo, a caridade é uma das virtudes cardeais, e não é de se surpreender que tantas organizações de caridade tenham raízes cristãs. No Islã, o zakat, ou doação obrigatória, é um dos 5 pilares fundamentais da fé muçulmana, considerado uma responsabilidade moral de cada muçulmano. No budismo Theravada, a generosidade, dana, é uma das 10 qualidades a serem desenvolvidas no caminho do aprendizado espiritual. Contudo, para além das metas religiosas e morais, o ato de dar também possui efeitos positivos no nosso bem-estar emocional. A pesquisa da professora Elizabeth Dunn, da Universidade de British Columbia, mostra que podemos gerar felicidade para nós mesmos ao doar dinheiro para causas beneficentes. Entretanto, há nuances importantes nesse processo. Em uma entrevista para a rádio da Universidade de Boston, Dunn explicou que não é simplesmente o ato de doar que conta, mas a maneira como expressamos a nossa generosidade que determina o grau de felicidade que sentimos. Ela identifica alguns fatores-chave que transformam fazer o bem em sentir-se bem. Ela afirma: o primeiro fator é a conexão. Sentimos mais alegria em ajudar os outros quando realmente nos sentimos ligados à pessoa ou organização a que estamos ajudando. O segundo fator é o impacto. Quando conseguimos ver claramente a diferença que nossa ação está fazendo, isso amplifica significativamente os benefícios emocionais da generosidade. E por fim, a escolha. A maneira mais rápida de perder a satisfação ao dar é quando sentimos que estamos sendo forçados a isso. Assim, através da caridade, o dinheiro pode sim trazer felicidade, desde que o utilizemos para ajudar aqueles com quem sentimos uma verdadeira conexão e que o façamos por vontade própria, não por obrigação. A investigadora Mara van der Meulen, pós-doutoranda na Universidade de Leiden, também explica que o ato de doar gera efeitos positivos tanto a curto quanto a longo prazo. A sensação imediata de fazer o bem é acompanhada por um aumento na sensação de bem-estar que persiste com o tempo, especialmente quando vemos os resultados do nosso ato generoso. Além disso, investir em experiências e em generosidade evita o ciclo insaciável de desejar sempre mais, um comportamento comum quando falamos em posse de bens materiais. Como Gilovich destacou em sua pesquisa, ao adquirir algo material, como um carro ou um celular, o prazer inicial se desgasta rapidamente à medida que nos acostumamos com o novo objeto. Logo, somos levados a desejar algo maior ou melhor, e esse ciclo de consumismo raramente nos deixa satisfeitos por muito tempo. Epicuro já advertia: não estrague o que você tem ao desejar o que não tem. Lembre-se de que o que você tem agora já foi uma das coisas que você apenas esperava um dia possuir. Portanto, a chave para encontrar felicidade em nossas escolhas financeiras está em gastar em experiências que ampliem nosso horizonte e nos conectem a outras pessoas, e em ser generosos, de forma que possamos realmente ver o impacto do que damos. Isso não significa que os bens materiais são ruins, ou que devemos evitar completamente consumir coisas. Afinal, itens materiais também podem ter grande valor, como um lar confortável ou ferramentas que nos permitem trabalhar e realizar sonhos. Contudo, ao entender os limites do que os bens materiais podem nos oferecer, podemos escolher sabiamente como alocar nossos recursos para maximizar nossa felicidade. Dinheiro não deve ser o fim em si mesmo, mas sim um meio para construir uma vida rica em significados, memórias e vínculos. Usá-lo para ganhar tempo, para vivenciar experiências marcantes e para fazer a diferença na vida dos outros é, segundo as pesquisas e os filósofos, uma das formas mais seguras de encontrar uma felicidade genuína e duradoura. Dessa forma, aprendemos que, embora o dinheiro seja um recurso importante, é a forma como o utilizamos que realmente determina o valor que ele traz para nossas vidas. Ela afirmou: a curto prazo, isso nos proporciona uma sensação positiva, que na ciência é conhecida como calor da generosidade. Além disso, há também benefícios a longo prazo, pois o ato de doar fortalece os laços com quem recebe. Se você tiver uma relação próxima com alguém, essa pessoa tenderá a ajudá-lo caso você passe por dificuldades no futuro. Ela também destacou que, de acordo com as pesquisas, as pessoas generosas geralmente são mais queridas e admiradas pelos outros, e aqueles que têm muitos amigos
tendem a ser mais felizes do que aqueles que se sentem solitários. A generosidade cria um ciclo virtuoso que beneficia tanto quem dá quanto quem recebe. As conexões sociais que construímos ao sermos generosos não são apenas superficiais. Elas criam redes de apoio mútuo que se tornam cruciais em momentos de dificuldade. Essa reciprocidade natural da generosidade é uma das razões pelas quais essa prática está no cerne de diversas tradições culturais e espirituais. É uma forma de seguro social natural. Quanto mais ajudamos e nos envolvemos positivamente com os outros, maior é a chance de sermos acolhidos e apoiados quando precisarmos. O ato de doar nos liga à comunidade e ao senso de pertencimento, elementos que são fundamentais para a felicidade humana. Por outro lado, é importante lembrar que o impacto do ato de doar sobre a felicidade é variável e depende do indivíduo. Nem todos experimentam a mesma satisfação ao doar, e isso pode ser explicado por fatores como personalidade, experiências na infância e tradições familiares. Algumas pessoas cresceram em lares onde a doação era uma prática constante e valorizada, enquanto outras podem ter tido experiências que as tornaram mais cautelosas ou até mesmo desconfiadas em relação à generosidade. Além disso, há quem sinta prazer em acumular e investir recursos em si próprio e não encontra a mesma alegria ao doar para os outros. A felicidade que advém do ato de doar não é automática, e é importante respeitar essas diferenças individuais. No entanto, quando o ato de doar é autêntico e está alinhado com nossos valores pessoais, ele tende a trazer uma satisfação real. Elizabeth Dunn reforça a importância da intenção e da liberdade ao dar. Doar deve ser uma escolha livre e deve refletir uma conexão verdadeira com o propósito pelo qual estamos contribuindo. Quando doamos de maneira consciente, compreendendo o impacto e sentindo que estamos fazendo uma escolha que nos representa, a doação se transforma em uma poderosa fonte de realização pessoal. Essa abordagem intencional é o que transforma uma simples transferência de recursos em um ato significativo, que traz benefícios tanto emocionais quanto sociais. Podemos concluir que o dinheiro pode, sim, comprar felicidade, desde que seja utilizado de maneira adequada. Não estamos falando de gastar para acumular bens que, com o tempo, perdem seu encanto e nos colocam em um ciclo interminável de desejo. Falamos de investir em prazeres simples que enriquecem nossa existência de maneiras verdadeiramente significativas. Comprar tempo para podermos dedicar nossas vidas ao que realmente importa. Investir em experiências que nos marcam, nos ensinam e se tornam parte de nossa identidade. E ajudar os outros, promovendo felicidade não só para quem recebe, mas também para nós que damos. Esse é o segredo para transformar o dinheiro em algo que realmente contribua para uma vida plena. O foco deve estar em como o dinheiro nos ajuda a criar memórias, cultivar relações e nos dar liberdade. A ideia de que menos é mais pode ser aplicada aqui. Menos acumulação de bens materiais e mais investimento em elementos que trazem valor duradouro à nossa vida. A simplicidade dos prazeres, quando bem escolhidos, muitas vezes supera a ostentação dos luxos. Experiências como uma tarde tranquila com amigos, uma viagem para um lugar que sempre sonhamos, ou até mesmo ajudar alguém que precisa, proporcionam uma sensação de satisfação que nenhum objeto físico pode igualar. Para terminar, vale ressaltar que, embora o dinheiro possa contribuir para a felicidade, ele não é um fim em si mesmo. O verdadeiro poder do dinheiro está em como o utilizamos para melhorar não só nossa vida, mas também a vida daqueles ao nosso redor. Cada escolha que fazemos em relação ao uso do nosso dinheiro pode nos aproximar ou nos afastar de uma vida com propósito. O segredo está em usar nossos recursos de maneira que nos conecte mais profundamente com as coisas que realmente importam, nossa comunidade, nossas paixões e as experiências que nos transformam. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Se você achou o conteúdo útil, não esqueça de deixar um like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!